Olá, seja novamente muito bem-vindo à Escola de Tirano. Nós estamos trabalhando o texto dos Atos de Jesus e do Espírito, o relato histórico de Lucas acerca do que aconteceu na Grande Comissão. E hoje nós vamos refletir sobre um tema interessante, um acontecimento interessante que tinha muito a ver com o tipo de igreja que estava sendo formada agora a partir da descida do Espírito Santo. Como eu tinha enfatizado quando nós tratamos do evento do dia de Pentecostes, muitas vezes nós passamos e a temática teológica fica muito em torno ali da ideia das línguas, dos primeiros dons ali a serem manifestos, e eu particularmente gosto muito da análise acerca dos frutos daquele evento, do que aconteceu quando os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus, começaram a falar em outras línguas, começaram a glorificar, a adorar, a profetizar. E quando Pedro se levantou também para pregar a palavra de Deus pela primeira vez, agora cheio do Espírito Santo de Deus, para pregar o Cristo, para anunciar o Evangelho, eu gosto muito de olhar para o resultado do que aconteceu ali. E baseado nesse resultado é que nós hoje vamos analisar que tipo de igreja estava sendo formada naquele lugar. Vale sempre lembrar que as práticas do templo, as práticas relacionadas ao templo naquele período, elas basicamente estavam priorizando a ideia de você levar suas ofertas e seus dízimos à casa do tesouro, né? Você fazer ali as suas ofertas de sacrifício de expiação de pecados, mas dentro da ideia básica de Lucas, e eu acho muito importante, a gente não pode deixar e não pode perder de vista o que Lucas estava trabalhando, o que Lucas anunciava, qual é a mensagem importante que Lucas vai trazer, tanto no seu evangelho, no evangelho que ele escreveu, quanto nesse texto da obra dos Atos, o texto histórico, né, acerca da Grande Comissão, do que aconteceu quando os apóstolos foram, né? Jesus disse, ide, e eles foram. E o que aconteceu quando eles foram? Então, assim, essa ideia básica, ela precisa estar toda casada. E a ideia é sempre a mesma. Lucas está anunciando desde o início um Cristo, um Messias, um rei. Ele está anunciando um reino, e esse reino, ele é o reino de ponta cabeça, porque ele é diferente de todo tipo de organização governamental e social que nós víamos até aquele momento. A igreja que se desenvolve a partir dos Atos dos Apóstolos, é uma igreja que impactou o mundo, é uma igreja que tinha uma mensagem diferenciada que mudou a história do mundo em um monte de aspectos. Depois a gente pode algum dia parar e falar um pouco sobre a influência importante desse cristianismo aqui no mundo romano, no mundo secular, para que a gente possa entender que a igreja de Cristo, a igreja fundamentada aqui nesse período, ela gerou um impacto, e esse impacto tem muito a ver com a mensagem do reino de Deus, o reino de ponta cabeça, o reino que começa a alcançar primeiro os anis, né, os pobres. É importante que a gente sempre olhe para a pregação de Jesus, para a interpretação de Jesus acerca do texto de Isaías, quando ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para pregar boas novas aos pobres. O termo hebraico ani, né, que falava de viúvas, de órfãos e do estrangeiro, falava de todas as pessoas excluídas socialmente, que Jesus Cristo vem para dizer que o reino começa por eles. João Batista
quando fala sobre o seu ministério, ele diz que ele anuncia, ele prepara o caminho para que venha o ungido do Senhor. E ele diz que no reino que é trazido por esse ungido, a primeira coisa que iria acontecer é que os vales seriam aplanados, né? As partes mais baixas seriam elevadas a um nível. Isso é muito importante que a gente entenda, porque quando a igreja começa a caminhar aqui, essa igreja entende esse propósito. Então, os vales são aplanados, ou seja, a parte mais baixa da terra, ela vai ser aplanada, vai ser trazida para um nível, por isso que é o evangelho aos pobres, aos anis, aqueles excluídos. E aí ele diz também que ele vai pegar as colinas e vai descer as colinas para o mesmo nível dos vales. Então, por exemplo, o Cântico de Maria fala que ele vai despedir os soberbos e os ricos sem nada. E aqui nesse contexto ela não está falando de rico simplesmente por ser rico, mas está falando daquelas pessoas que estão abusando dos outros para conseguir esse tipo de status. Então essas pessoas no reino de Deus, se quiserem entrar no reino de Deus, elas têm que descer também, têm que ser trazidas. Então diz que ele vai aterrar os vales e vai aplanar os montes, vai trazer todos para o mesmo lugar, e se houver algum caminho tortuoso, ele ainda vai endireitar esse caminho, porque o reino de Deus busca um outro tipo de experiência social, e esse é um impacto importante que a gente vê já em Atos capítulo 2. Só para retomar, a gente vai estudar o texto de Atos 4, mas é bom a gente entender o que é que Deus já estava fazendo e começou a fazer em Atos. Então, em Atos 2, a partir do versículo 41, depois que o povo que está ouvindo a pregação de Pedro sente no coração algo diferenciado e pergunta o que a gente faz então agora com todas essas informações, e Pedro os convoca ao arrependimento para que eles sejam salvos, né? E chama-os ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 41 diz assim, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, os que acolheram as palavras de Pedro, né? E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu acho maravilhoso, por exemplo, a ideia que nós não podemos perder da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é exatamente um símbolo dessa coletividade. Tem duas coisas que são muito importantes para o cristianismo, são coisas que a gente continua fazendo até os dias de hoje, e são doutrinas importantes. A primeira delas é o batismo. O batismo nas águas, ele é o batismo de arrependimento. Ele é um ato de confissão pública daquilo que no nosso coração o Espírito Santo nos promoveu fazer, que é arrependimento. Então, uma vez que o homem se arrepende, necessário é que ele desça as águas, né, que ele seja batizado nas águas para arrependimento de pecados. A partir desse batismo nas águas, nós temos um outro símbolo, que é o símbolo da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela tem a ver com essa ideia de celebrar uma Páscoa. Nós somos uma família só, ela vai remeter ali a ideia da Páscoa. A Páscoa judaica começa quando? Ela começa lá no deserto, lá no Egito, começa no Egito, quando Deus vai derramar a 10ª praga sobre o Egito, e a 10ª praga é o anjo da morte, é o juízo de Deus que vai passar pelo Egito. E aí o que ele vai fazer? Ele vai levar os primogênitos do Egito. Deus dá instruções ao povo, através de Moisés, que povo hebreu, vão para suas casas, matem um cordeiro, comam tudo desse cordeiro, e o sangue desse cordeiro seja aspergido, ou seja borrifado nos umbrais das portas. Por quê? Porque quando o anjo passar, ele vai ver que ali aconteceu uma coisa importante. Eu vejo algumas pessoas falando sobre esse texto, e às vezes de forma
bastante errônea. Eles olham e dizem, não, nas casas onde havia o sangue não houve morte. Não, errado. Nas casas onde havia sangue houve morte, só que não houve morte de primogênitos, houve um sacrifício substitutivo. O texto de Hebreus depois vai falar que isso era uma sombra importante sobre aquilo que Jesus Cristo ia fazer. Então, quando Jesus Cristo está ali ministrando a última Páscoa, está participando da última ceia, né, ele partiu o pão e ele diz, agora é o seguinte, esse pão vai simbolizar o Cordeiro de Deus, esse pão vai simbolizar o meu corpo que vai ser dado por vocês, né? Tomem, comam, partam juntos um com o outro, ou seja, nós somos uma coletividade porque o Cristo que nos salva, que é o cabeça, ele é um só. E essa é uma coisa importante que nós precisamos entender acerca de viver dentro da igreja. Senão, nós não temos condição de viver. Nós estamos vivendo um período do mundo em que as pessoas estão querendo ficar cada vez mais individualistas. E isso não é bíblico, isso é pecado. Nós somos unidos, nós somos uma coletividade, nós somos um só corpo, são vários membros, mas um corpo só, e a nossa unidade tem a ver com a cabeça. E a cabeça é Cristo, que deu-se por todos nós. Então a Santa Ceia é esse compartilhar, essa comunhão que nós precisamos ter uns com os outros. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino, porque o ide de Cristo tem como ponto mais importante a ideia de que eles deveriam ir e ensinar pessoas, discipular pessoas, fazer discípulos de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses são pressupostos importantes da igreja, e as pessoas estavam recebendo esse ensino, e eles estavam perseverando nessa doutrina, eles estavam sendo pastoreados nessa doutrina, e aí tem o partir do pão e as orações. E aí o texto vai dizer no 43 assim, em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E isso é um outro ponto importante. Nós temos que entender uma coisa importante. Eu já vi algumas pessoas, eu não gosto muito de ficar tocando nesses assuntos, porque eles são um pouco complexos, mas eu já vi algumas pessoas, alguns cristãos, principalmente de um movimento conhecido como Missão Integral, e aqui eu quero fazer uma separação. Eu não demonizo a teologia da Missão Integral, eu não demonizo o que aconteceu na comissão ou na Conferência de Lausanne, onde pastores e cristãos missionários se reuniram com a ideia também de combater a pobreza, que diz que se nós não combatermos a pobreza, não estamos fazendo ainda o serviço de Deus de modo integral. Existem muitos homens de Deus que foram levantados nesse sentido. Eu, particularmente, tem alguns pastores que eu admiro muito, que confessavam esse tipo de trabalho, mas chegou um período em que algumas pessoas que estavam na Missão Integral começaram a ler esses textos aqui e casar eles com as ideias marxistas, principalmente com a previsão de Karl Marx acerca do comunismo. E isso é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa por quê? Porque o que está acontecendo aqui não tem nada a ver com o que Marx falava. Se você pegar a ideia de que as pessoas que estavam ali, elas vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, entregavam tudo aos pés dos apóstolos, daqui a pouco a gente vai tocar mais nesse ponto no capítulo 4, todo o dinheiro, tudo aquilo que se tornou fruto daquela venda daqueles bens, era compartilhado com todo mundo, de modo que as pessoas, de acordo com suas necessidades, eram supridas. Se você casar isso pura e simplesmente com o comunismo, você não entende o comunismo e você deturpa o que está escrito aqui. O comunismo, ele trabalha baseado numa previsão de Marx. Quem leu Marx sabe que
Marx ele olha para o passado e ele vê que a sociedade foi mudando, houve pontos sensíveis, pontos de convívio social que foram culminando para um ponto de crise, e esse ponto de crise vai gerar um novo tipo de sociedade. E ele vai, lá no tempo dele, ele vai tentar fazer uma previsão baseada nisso, e a previsão é essa. Tinha pessoas que dominavam os meios de produção, eram os donos dos meios de produção, eram os burgueses, segundo ele, e haviam aqueles que apenas só podiam dar a sua força de trabalho e a sua prole, é por isso que eles são chamados de proletariado, né? E aí Marx vai prever que isso vai gerar uma crise, o proletariado está sendo explorado, segundo ele, está sendo deturpado, e isso vai gerar uma revolta, e eles vão fazer alguma coisa. Isso, novamente, assim como aconteceu lá atrás, em muitos outros momentos, Revolução Francesa, uma das abordagens que Marx vai utilizar. Da mesma forma que aconteceu lá, agora vai haver uma revolução do capital, vai haver uma crise, e nessa crise o proletariado vai se manifestar, e aí o proletariado, por revolta, vai tomar os meios de produção dos donos do meio de produção, e aí vai haver o que ele chama de socialismo, que é a ditadura vamos dizer dessa forma, né? Eu, na minha leitura muito humilde, vejo isso como a ditadura do proletariado, onde eles vão tomar o poder, vão estatizar tudo e vão fazer tudo isso por revolta, por ver a sua própria necessidade. Não é o que está escrito aqui nesse texto. O que está escrito aqui nesse texto é que as pessoas se amavam tanto que voluntariamente, pelo amor ágape que era derramado no coração deles, eles estavam por voluntariedade, não por revolta, não com alguém tomando, não forçando eles a fazerem nada disso, não forçando ninguém a fazer nada, mas por voluntariedade do amor. Eles estavam vendendo o que tinham, depositando o fruto dessas vendas aos pés dos apóstolos, de modo que os irmãos, ninguém na igreja passava necessidade. Eles estavam entesourando uns aos outros. Isso é um ponto importante aqui, e a gente vai analisar isso melhor no evento do capítulo 4. Por quê? Porque o final do capítulo 4, a partir do versículo 32, e o capítulo 5 vai contar duas histórias interessantes. A história do capítulo 5 ela é muito conhecida, né? Ela é a história de um homem chamado Ananias e a sua esposa, né? A sua esposa chamava-se Safira, tá? E o que acontece? Todo mundo conhece a história. Se você é cristão já há algum tempo, você muito provavelmente já viu alguém contar essa história, já viu alguém pregar sobre isso, dizendo que eles, né? Vamos ler o capítulo 5 para a gente entender, depois a gente vai para o 4 para a gente entender direito isso aí. O capítulo 5 diz assim, ó: mas certo homem chamado Ananias, ou seja, olha só como é que começa o texto, começa com um mas, tá bom? Porque a ideia do mas aqui é trazer uma contradição, uma contrariedade. Aconteceu uma coisa numa parte do texto e aqui acontece outra. Então ele está comparando, tentando trazer a ideia de um contraste. Então ele diz: mais certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ok? Esse mas aqui no texto, eu sempre gosto de fazer essas indicações. Se você vê um texto na Bíblia começando com mas, o que você faz? Você volta no texto anterior, porque a ideia básica aqui é que esse texto que você está lendo, ele já vai trazer uma ideia de contrariedade, uma ideia de oposição a uma ideia anterior. Então a gente precisa saber qual é essa ideia anterior. É por isso que a história de Ananias e Safira aqui não pode ser lida sem que você entenda o que aconteceu anteriormente. E esse anteriormente para nós aqui, em primeira instância, é o que? É o texto do versículo 32 de Atos 4. Em Atos 4, 32, diz assim, ó: a multidão dos que criam estava unida
de coração e de propósito. Ou seja, a mesma ideia lá que aconteceu em Atos 2, depois que Pedro prega. Eles estavam sendo chamados e viviam em uma unidade, tá? De coração e de propósito. Olha só o que ele continua dizendo no texto. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. De forma voluntária, o Espírito Santo de Deus ia trabalhando de tal modo no coração daqueles irmãos, que aqueles irmãos, eles se uniram de tal modo que ali não havia mais o de um e o do outro. Havia o de todos. Tudo que eles tinham era de todo mundo. Eles estavam unidos nesse propósito de modo voluntário. Não pense que o cristianismo, não pense que a doutrina cristã vai te forçar a fazer alguma coisa. Eu creio nisso. E aqui eu vou falar sobre uma coisa na qual eu aposto a minha vida. Eu acredito plenamente que cada uma dessas palavras que estão aqui no texto bíblico, elas foram providências de Deus inspiradas pelo Espírito Santo. E todas as vezes que essa palavra é proferida, o Espírito Santo de Deus age. Algumas pessoas vão resistir. Nós vamos ver no texto de Atos várias vezes os apóstolos pregando e algumas pessoas escarnecendo, porque não está no nosso controle decidir o que acontece no coração de cada pessoa que ouve. O pregador, o semeador saiu a semear. Tem árvore, tem semente que caiu na beira da estrada, tem semente que caiu no terreno arenoso, tem semente que caiu no meio dos espinhos, mas tem uma semente que caiu em terra fértil. Tem pessoas que endurecem o coração, mas isso não significa que essa palavra não vem do Espírito Santo. E uma vez que ela vem do Espírito Santo, todos os efeitos que são causados na vida de uma pessoa, tudo que muda a vida de uma pessoa, tudo que balança a vida de uma pessoa, tudo que muda o caráter de uma pessoa, é fruto do Espírito Santo. Eu creio nisso. Todas as vezes que eu prego a palavra de Deus, em qualquer lugar que eu ensino a palavra de Deus, eu peço a Deus que o Espírito dele possa queimar e chacoalhar no coração das pessoas, acender uma chama e um fogo no coração das pessoas sobre o que está sendo pregado, como acontece em mim. Porque a palavra precisa mudar a nós. Eu costumo dizer que quando a palavra de Deus ela é manifestada, ela é lida, ela é entendida, o primeiro que tem que morrer é o pregador. O primeiro que tem que ter coisas mortas, o primeiro que tem que ser lavado, o primeiro que tem que ser mexido é o pregador. Nenhuma das vezes que eu ministro a palavra de Deus que sai da minha boca depois de ser lida e aprendida aqui, ela sai sem reflexão. Ela não sai bagunçada. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz o que tem que ser feito. Então o que acontece? Quando a palavra de Deus foi pregada, e era pregada e as pessoas iam se convertendo, o Espírito Santo de Deus começava a movimentar essas pessoas para uma ideia de unidade. E o Espírito Santo de Deus, ele faz isso de modo a mudar a nossa natureza e nos trazer de volta a essência do que ele sonhou para nós lá na eternidade. O povo aqui estava unido não porque eram persuadidos, não porque eram forçados, era um espírito de voluntariedade. E esse aqui é o ponto importante para que nós venhamos a entender o que aconteceu com Ananias e Safira. O versículo 33 diz assim, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos havia imensa graça. Ou seja, o evangelho era o protagonista da pregação, tá vendo? A ideia básica era essa, eles pregavam o evangelho e o Espírito Santo de Deus, que tem o seu modo de agir, ia produzindo nessas pessoas unidade, ia produzindo nessas pessoas aquela ideia básica de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquela ideia básica que o apóstolo Paulo depois vai ensinar, de que nós devemos considerar o outro maior do que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. É isso que a palavra de Deus ensina. E aí,
eles não estavam preocupados necessariamente em ficar pregando e levantando bandeiras sociais. Não, eles estavam pregando o Evangelho de Jesus. Estavam pregando a ressurreição de Cristo. O que era manifestado era graça. E o Espírito Santo ia trabalhando para que eles funcionassem do jeito que a igreja precisa funcionar, em unidade. Versículo 34 diz assim, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Olha só, eles pregavam a ressurreição do Senhor Jesus, e a ressurreição do Senhor Jesus é uma mensagem que não pode ser entendida fora da ideia de um sacrifício substitutivo, de alguém que dá tudo o que tem pelo outro. E aí diz que em todos operava essa graça, uma graça imensa, essa ideia de você dar, de você se doar de graça, de você dar de si de graça ao outro. E essa graça, ela se manifestava de modo prático. Não havia ninguém passando necessidade dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E aí o que os apóstolos faziam? Versículo 35. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. As pessoas entenderam de tal modo o Evangelho de Jesus, a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele impactou aquelas pessoas de tal modo que eles começaram a reproduzir de acordo com o que tinham aquilo que Jesus Cristo fez por nós. A ideia lá do ano aceitável que Jesus Cristo disse que era o que ele veio anunciar, baseado na profecia de Isaías. Se você tem alguma familiaridade com o ano aceitável, você sabe que no ano aceitável funcionava da seguinte forma. Isso é uma coisa importante que a gente precisa sempre entender. Na verdade, é um texto que eu frequentemente tenho que voltar e explicar em algum lugar onde eu tenho ido pregar. A ideia básica aqui é a seguinte. Quando José estava no Egito, ele se tornou governador, ele se tornou o homem politicamente mais importante depois do faraó, porque ele interpretou um sonho que o faraó teve. É aquele famoso sonho das vacas magras e das vacas gordas. 7 vacas gordas, e aí vinham 7 vacas magras e comiam as 7 vacas gordas. E aí, José, ele entendeu que aquele sonho era profético, aquele sonho falava de coisas do futuro, e ele dizia, essas 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade. E as 7 vacas magras são 7 anos de escassez. E você tem que se preparar. E aí, o faraó colocou nas mãos de José a responsabilidade de precaver a terra dele para os 7 anos de escassez. E qual foi a estratégia usada por José para preparar o Egito para o tempo da escassez? A ideia foi muito básica. Tudo que se produzia de alimento, ele guardou, ele compartilhou, ele pegou e armazenou. E aquilo ali, na linguagem de hoje, nós diríamos que tudo aquilo foi estatizado. E as pessoas compravam cereais, compravam a comida diretamente do faraó.
Então eles vinham e diziam, não temos o que comer. E aí José falava, vocês têm gado? Temos gado. Então tragam o gado de vocês, tragam os rebanhos de vocês e troquem por comida. E aí ele foi, dando cereal para aquele povo. Quando a comida deles acabava e eles voltavam, já não tinha mais gado. Batiam a porta e diziam, nós precisamos de algo para comer. E aí José falava, vocês têm terras? Temos terras, então deem as terras de vocês em troca e aí eu dou comida para vocês. Quando chegou no final de tudo isso, todas as riquezas do Egito estavam nas mãos do faraó. O povo não tinha nada. E aí tudo era distribuído para cada um. A riqueza foi toda concentrada no faraó. Entendeu? Foi assim que foi feito. E os únicos, além do faraó, que tinham posses e riquezas e foram poupados disso, foram os sacerdotes do Egito. Os sacerdotes egípcios. Quando Deus leva o povo de Israel para Canaã, ali trazendo uma ideia até simbólica da ideia do reino de ponta cabeça, o reino de ponta cabeça significa que ele é contrário ao que se conhece. A distribuição de bens que Deus escolhe fazer em Israel, lá em Canaã, ela é completamente diferente da que aconteceu no Egito. Como é que ela funciona? Os bens não ficaram concentrados num estado, muito pelo contrário, ele distribuiu às tribos, tá? E aí, lá no Egito, os sacerdotes tinham riqueza, agora não. Agora quem ia viver de doação, quem ia viver de oferta, eram os sacerdotes. Então, a tribo de Levi não teve nada. Eu acho divertido quando eu vejo assim algumas pessoas criticando Moisés, criticando, falando, não, Moisés, eu até vi uma vez uma esquete do Porta dos Fundos, criando assim, uma ideia de suspeição, uma teoria da conspiração, dizendo, não, Moisés chegou lá dizendo que Deus falou com ele. Por quê? Porque é muito simples, ele fala que Deus falou com ele, diz que ele é o cara escolhido, aí todo mundo tem que dar tudo para ele, ouvir ele é o grande líder, e fica tudo numa boa. Ou seja, ele manipulou as pessoas para ter poder. Quando a gente lê a Bíblia, você vê que isso não tem nada a ver. A Bíblia não fala que foi isso que aconteceu. Os levitas, e Moisés era levita, junto com seu irmão Arão, que foi o primeiro ungido ali, o primeiro sumo sacerdote ungido, eles não tinham posses, eles não tinham riquezas e eles viviam do favor dos outros, eles viviam da oferta dos outros. Eles estavam ali dentro da rede de proteção social criada por Deus a partir dos dízimos e das ofertas. Os dízimos e ofertas, eles eram utilizados para sustentar viúvas, órfãos, estrangeiros, que também passavam por ali para não passar necessidade se passassem pelo reino de Israel, e também para sustentar quem? Os sacerdotes. Então eles faziam parte dessa espécie de rede de proteção. Não por isso, alguns teólogos gostam de dizer que o dízimo e as ofertas, elas tinham quase que um caráter de imposto. Eu não gosto de usar essa comparação, porque imposto é um pouquinho diferente nos ritos legais, mas a ideia básica era essa, entendeu? O povo, as famílias, o ser humano, o comum ali, ele tinha a terra dele, plantava a terra dele e vivia da terra dele. Essa era a vontade de Deus. É por isso que Deus não reagiu bem, por exemplo, quando o povo foi lá pedir um rei. E Deus falou para eles, se vocês pedirem um rei, vocês estão desfazendo um modelo social que eu criei, que cada um tem sua riqueza e cuida do que tem que fazer. Não, vocês vão ter que dar suas filhas para trabalhar na casa do rei, entendeu? Vocês vão ter que dar parte de sua riqueza ali para fazer do rei rico, mas tudo bem, vocês querem fazer, eles estão... Por isso que Deus, quando fala a Samuel, fala, eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando o meu modo de fazer as coisas. E acabou dando no que tinha que dar. O que isso tem a ver com ano aceitável? É muito simples. Para preservar o modelo de Deus, Deus criou o Instituto
sabático e do ano aceitável. Como é que funcionava isso? Você sabe que o sábado para o judeu, ele era sagrado, era o 7º dia, né? Era o dia em que Deus descansou, o sábado. E aí nesse dia, todo mundo descansava para relembrar o dia que Deus descansou. Só que aí Deus criou na própria lei mosaica, 2 modelos interessantes. Um era o sabático, que significa o quê? A cada 6 anos trabalhado, o 7º ano você deixaria a terra descansar. Nesse período você tinha que fazer algumas coisas. Você tinha que, por exemplo, libertar escravos, né? Você só podia comer do que caísse na terra. E aí o que acontecesse? A cada 7 sabáticos, ou seja, a cada 7 períodos de descanso seguido, então trabalhava 6, descansava o 7º. Trabalhava 6, sabático era o 7º. Ou seja, a cada 49 anos, então, no ano de número 50, né, o 50º ano, ele era o chamado ano aceitável do Senhor, ou ano do jubileu. E aí é muito interessante, porque nesse período o que acontecia? Se você contraiu uma dívida e teve que arrendar a sua terra, ou teve que dar a sua terra para pagar essa dívida, no ano do jubileu a sua terra era devolvida a você. Tá? Se você já, por exemplo, no decorrer desse período de 49 anos, você deu sua terra e mesmo assim não foi suficiente para pagar e você teve que se tornar escravo do seu credor para pagar aquela dívida, no ano de número 50 você era libertado disso, né, da sua escravidão. Esse era o ano aceitável do Senhor. Era o instituto que Deus criou para que as pessoas pudessem receber sua terra de volta. Por quê? Porque tudo aquilo ali era de Deus. Tudo aquilo ali foi dado por Deus. A Canaã foi dada por Deus ao povo. Todos estavam ali plantando e comendo da terra que Deus havia dado. Então, nada mais justo do que eles viverem do modo que Deus acha melhor que seja vivido. Então isso impedia que alguém acumulasse riquezas absurdas a ponto de deixar o outro sem nada. Porque dentro da aliança de Deus, tudo foi dividido para os clãs da mesma forma. Amém? Aqui, no reino de ponta cabeça que Cristo inaugura, vai acontecendo uma coisa mais ou menos da mesma forma, só que agora não acontece por lei, porque estamos na nova aliança. E o que a nova aliança diz? Que a lei seria escrita no coração. Ou seja, agora somos movidos pelo coração, e aqui no coração o Espírito Santo trabalhava para que as pessoas fossem vendendo as suas posses e entregando aos pés dos apóstolos, de modo que ninguém passasse necessidade. Era isso que estava acontecendo nesse período. Agora, isso aqui era um mandamento? Não. Isso aqui era um sintoma do Espírito Santo trabalhando neles. Era um sintoma do Espírito Santo. Havia uma comunhão, todo mundo fechado. Amém? Versículo 36 vai dizer assim: então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno. Agora aqui, nesse período, acontece uma coisa inédita. Na verdade, isso estava acontecendo já há algum tempo, né? Os levitas, os sacerdotes, que antes não tinham posse, agora já tinham posse. Isso é uma coisa que depois eu posso explicar para você direitinho, mais ou menos quando começou. A gente tem alguns comentários sobre a vida dos judeus, muito interessante para analisar isso, mas agora, nesse período, até o levita já tinha posse. Então, esse José, esse Barnabé, natural de Chipre, levita, tinha um terreno. E o que ele fez? Ele também fez a mesma coisa. Ele, compelido pelaquela unidade da igreja, ele sentindo aquela voluntariedade, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos também. E aí é dentro desse contexto que aparece o tal do Ananias. O versículo 1 do 5 diz: mas certo homem, nós já lemos ele, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E aí o que Ananias fez? Ele e sua esposa. Ele ficou com parte do valor, e sua mulher também sabia disso, levou o restante, e levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos.
E aí Pedro faz a seguinte pergunta no 3. Então Pedro perguntou: Ananias, por que encheu seu coração para que mentisse ao Espírito e ficasse com uma parte do valor do terreno? Preste atenção no que aconteceu aqui. E aí você nunca mais vai ficar aplicando esse texto errado. Ananias não morreu porque ficou com parte, mas porque ele quis simular que estava no mesmo coração dos outros. O texto aqui não indica que existe uma obrigatoriedade do cristão em entregar o que tem, mas existe uma obrigatoriedade do cristão de ser sincero e honesto no seu coração. Como diz o Luiz Hermínio, o problema de Ananias e Safira é que eles entraram numa fila onde o nível de justiça estava muito mais alto e eles tentaram simular isso diante dos homens. Foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Pedro pergunta: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías não era teu, olha que coisa maravilhosa. Por que você vai ficar simulando isso aqui? Por que você vai ficar... Não, era teu. E depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder? Sabe? Pedro está dizendo, você não precisava fazer isso, você não precisava entrar aqui na fila dos que estão dando tudo, você poderia falar: eu quero só dar metade. Deus não estava pedindo, não estava obrigando você a fazer isso. Mas Ananias e Safira estavam numa igreja diferente, uma igreja que agia de acordo com o Espírito Santo, e simulações, né, aquela aparência, aquelas máscaras de justiça, elas não podiam permanecer. E na hora o Espírito Santo de Deus revelou isso a Pedro, na hora. E Pedro está chamando ele à lógica. Presta atenção, meu amigo, por que você se embananou desse jeito? Era tudo teu. Você vendeu, não vendeu? O terreno não era teu antes de vender? Era. Quando você vendeu, o dinheiro ainda não estava no seu poder? Estava. Então, para que mentir? Para que ter a intenção de falar: não, é tudo de Deus, mas eu vou ficar com um pedaço? Aí a gente volta para Malaquias. Quando Deus acusa o povo de roubar dele, qual é a linguagem de Deus através da boca do profeta Malaquias? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. O dízimo, ele era mandamental, né? Ele estava no mandamento da palavra de Deus. Tá? Ele é mandamental. Então aquilo ali era separado. E todo o povo hebreu sabia disso, todo Israel sabia disso. E as ofertas alçadas? O que é oferta alçada? É aquilo que era prometido, é uma oferta que foi prometida. Amém? Uma oferta que foi prometida. Mas é aí que o cara promete e não cumpre. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Basicamente ele falou: vou vender, vou dar tudo. Não, vou ficar com metade para mim. Melhor. Eu gosto sempre de usar a parábola que eu aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos para explicar isso. É mais ou menos como a história do menininho que está indo para a igreja de manhã e a mãe fala: vem cá, leva uma oferta para Deus, então eu vou te dar R$2. Com esse R$1 você vai lá e dá de oferta para Deus, e esse outro R$1 aqui você pega e você compra um sorvete para você. E aí o menininho foi para a igreja cantarolando, pulando no meio da rua, todo feliz, pensando: pô, também vou tomar um sorvete, que maravilha. E aí ele tropeça. Quando ele tropeçou, uma das moedas de R$1 caiu dentro de um bueiro. E ele olha para o bueiro e fala: a oferta de Deus, a moeda de Deus. É basicamente o que está acontecendo aqui. Pedro, quando faz essas perguntas retóricas, ele tem uma resposta implícita: isso tudo já era seu. Para que você propõe no seu coração e se coloca numa posição de roubar uma coisa que você não precisava ter
se comprometido se não tinha força para isso. Qualquer coisa era bem-vinda. E aí Pedro fala: como planejaste isso no coração? Não mentistes aos homens. Ele está falando aqui, não importa quem ia achar que você estava fazendo de forma generosa ou não, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diz-me, vendeste por qual quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. E na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então, os mais novos entraram e acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. O que a gente aprende sobre isso aqui? A gente aprende que no ambiente de justiça que a igreja estava vivendo, não havia espaço para máscaras. Ananias e Safira não foram mortos, não morreram, não caíram mortos ali porque não deixaram de dar metade do que venderam. Não, mas porque deixaram de dar metade do que propuseram no coração. E Pedro disse a eles: não tinha nenhuma necessidade de vocês mentirem a Deus. Eu gosto sempre de lembrar da lição do pastor Luiz Hermínio, quando ele fala que o problema aqui foi que Ananias e Safira entraram numa fila onde o nível de justiça estava muito alto para eles simularem daquela forma. Onde eles não entenderam que não precisavam se obrigar a nada daquilo, que Deus os amava da mesma forma, que Deus era melhor deixar Deus trabalhar isso no coração deles aos poucos, do que colocar uma máscara e simular uma verdade que ainda não haviam alcançado. Essa é a reflexão que eu tinha por agora. Fiquem com Deus e até a próxima.